A Embrapa apresenta ao mercado o primeiro aplicativo de exame andrológico do país voltado para bovinos. E nós vamos saber mais detalhes dessa novidade na nossa conversa de agora, ao vivo, com a médica veterinária e coordenadora da iniciativa, Juliana Correia. Juliana, bom dia primeiramente, seja bem-vinda aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Felipe, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. É uma satisfação nossa em recebê-la, viu, Juliana? Bom, eu primeiro queria saber a quantas mãos foi realizado esse trabalho, desde quando ele vem sendo desenvolvido, por quem? Dá uma apresentação em relação ao desenvolvimento dele para a gente, por favor. Esse é um trabalho de longa data, na verdade começamos em 2022, porém ele é um projeto muito anterior a isso, né, para se tornar mais palpável, e somos uma equipe onde tem pessoal da TI envolvido, pessoal do campo envolvido, são muitas mãos envolvidas para a gente chegar num negócio, numa apresentação para depois ainda ter um lançamento dele bonitinho, né? É um trabalho feito a várias mãos e que exigiu aí muita dedicação, né, ao longo do tempo. E qual é o objetivo desse aplicativo que vocês trouxeram? Que tipo de solução ele veio dar para os pecuaristas, para os profissionais envolvidos na atividade? Isso. Felipe, quando a gente fala do exame andrológico, é a avaliação que a gente faz do touro quando ele está entrando na idade reprodutiva ou quando ele já está na idade reprodutiva. Então, quando a gente vai vender animais em leilões, tem que ser feito o exame andrológico. Antes de uma estação de monta, tem que ser feito, porque isso é o potencial reprodutivo do animal. Todos os animais que estão em centrais de coleta são feitos exames andrológicos. Então, vê a importância que é a gente ver um potencial de um touro quando a gente fala em reprodução, para ele deixar vários descendentes. E aí, quando a gente fala desse exame andrológico, o aplicativo veio para ajudar os médicos veterinários a facilitar o trabalho deles, porque o exame andrológico ele é composto de uma anamnese, que é o exame clínico do animal, o exame físico do sêmen, que é quando você avalia motilidade e vigor, e também da morfologia. Quando a gente fala de tudo isso junto, é o exame andrológico. E facilitando que entregue um laudo ao produtor. Então, o que a gente veio facilitar para o veterinário? Essa entrega do laudo e também para o produtor saber a importância desse laudo, né? Que quando a gente entrega esse laudo completo, existe um termo que é exame andrológico simples e completo, e isso não existe, existe só o exame andrológico. E quando a gente faz um aplicativo, é para deixar isso fácil para o médico veterinário, de forma gratuita e também arrecadando esses dados que vão ser coletados. Então, a Embrapa, como uma empresa de pesquisa, depois ela vai entregar para toda a sociedade o que é feito, quais são as morfologias mais encontradas, quais são as patologias em diferentes regiões do país. Então, no Pará é diferente do Pantanal, que é diferente no Rio Grande do Sul, e isso gera novas demandas de pesquisas. Então, isso que vem agregar o exame andrológico. E quando a gente pensa assim, em ganhos de inovação, acho que a gente pode dizer que a padronização da qualidade, ela vem aí entre os principais destaques, né? Isso, como eu falei, quando a gente, por exemplo, eu como Embrapa recebo muitos laudos que tem essa parte do exame físico, como um laudo no final, e não é. Esse laudo que a gente está falando tem que ter todas essas avaliações, inclusive a morfológica. Então, quando a gente padroniza, e é o primeiro aplicativo que torna isso fácil também para o médico veterinário lá no campo, então, por isso que eu falei desde o início, que é feito a várias mãos, e tudo que a gente faz atrás tem que chegar lá no campo, lá no final, inclusive para o produtor. Então, facilita para o veterinário, padroniza, é gratuito, e para o produtor ele vai reconhecer também o que é um exame andrológico bem feito. O aplicativo ele já está disponível para acesso, para uso? Ele está numa fase experimental ou não? Ele já está na fase mesmo, já foi concluído, já está numa fase fixa e permanente? Qual é a fase, o estágio desse aplicativo agora? Fase quase concluída, mas já está para uso, até para a gente ter o feedback do pessoal do campo em grande escala. O que eu falo de quase concluída porque um aplicativo nunca está finalizado. Então, você consegue exportar tudo do aplicativo para o Excel.
mas é importante também você importar do Excel para o aplicativo. Então, isso está sendo terminado e por isso que ele vai ser só lançado ano que vem, mas ele já está pronto para uso. Eu passei para vocês a página onde a gente encontrou o aplicativo, onde tira as dúvidas. Se tiver algo, ele é bem intuitivo, mas se existe alguma dúvida, tem lá e pode entrar em contato com a gente também. É isso que eu ia perguntar, se ele é um aplicativo intuitivo, se ele é de difícil acesso e se ele está aí voltado para proprietários também, ou mais para profissionais, ou se é para todo mundo. Todo mundo pode manipular o aplicativo. No entanto, ele é voltado para o médico veterinário, porque é ele que pode dar o laudo do exame andrológico, como se fosse um médico dando um laudo para o paciente. E aí, por isso que a gente exige que tenha o CRMV. Então, na hora, você pode usar o aplicativo, qualquer um, para entender o que é e você escolher lá, mas como ele é uma coisa mais técnica, então, por exemplo, uma consistência testicular, lá tem termos técnicos, que é tenso, tenso elástico, flácido. Então, isso são termos técnicos que a gente vê a qualidade do testículo, vamos falar assim. E que quem vai entender mais é o médico veterinário, porém todos podem testar e ter noção do que está sendo falado lá, mas quando coloca o CRMV, a Embrapa garante, ela se respalda de que quem está dando aquele laudo é um médico veterinário. É muito bacana, né? Quando tem, então, esse registro, quando ele coloca o registro dele para poder validar de fato, né? Esse trabalho. Enfim, então, ele não... só para reforçar, esse aplicativo ele não tem custo, né? Ele tá disponível de uma forma gratuita, pode ser acessado. Ele tem algum nome específico? É por isso que a gente ainda não lançou, porque o nome está em fase de registro, por isso que a gente chama exame andrológico, o nome está sendo registrado. E ele não tem custo, ele é gratuito. A nossa função é que quanto mais veterinários usarem, até padronizando esse teste, que é uma coisa importante que vem como um ganho sem precedentes tanto para a veterinária quanto para os produtores. Voltando, então, frisando que quando a gente padroniza um exame, o que tem ali é que tem, no mínimo, que ser entregue para o produtor. Então, o que vem a mais é lucro, o que tem ali é o que a gente tem que ter num exame andrológico. Então, por isso que quanto mais veterinários utilizarem, a gente também consegue examinar, avaliar e passar esses dados de quantos exames andrológicos estão sendo realizados, qual a idade dos touros, qual a maior presença de patologias e por regiões. E essa é a contrapartida da Embrapa para a população e para a produção animal. Muito bem, Juliana. Eu queria agradecer demais a sua participação trazendo essa novidade para a gente. Tomara que a gente consiga ajudar a levar essa informação para os profissionais aí de todo o Brasil, para que eles saibam dessa novidade e possam fazer uso para justamente colaborar com o trabalho final de vocês também, né? Nessa junção aí dos dados. Enfim, muito obrigado mais uma vez. Vamos voltar a conversar numa nova oportunidade sobre esse assunto, sobre outros assuntos. O canal está sempre aberto, viu? A gente que agradece, Felipe. Um abraço. Valeu, obrigado. Bom dia, boa semana.